Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui estamos mais um dia felizes porque o Senhor tem nos sustentado. Sem mais delongas, eu já quero orar e agradecer a Deus por mais um dia, né, que estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai querido, por mais um dia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, adiante, abrindo as portas, quebrando as cadeias, pondo por terra tudo que não provém de Ti. Abençoa, Pai, nossa saúde, nossa vida espiritual, sentimental, financeira. Vai adiante, Pai, abrindo as portas, quebrando os ferrolhos. Abençoa, Pai, nossos maridos, abençoa as donas de casa, abençoa, Deus querido, os filhos que estão já na escola. Abençoa, Pai, filhos que estão trabalhando, seja com cada um deles. Abençoa nossos amigos, familiares. Ah, Deus querido, aqueles que têm estado num leito de hospital, que às vezes está numa prisão, que o Senhor vai adiante, Pai, cuidando, protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo, continue conosco, nos dê um dia de livramento, de gozo, paz e alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos, glórias a Deus. Já quero pedir para você aquele velho ditado: curta, comenta e compartilha. Deixe Deus te usar como um instrumento em tuas mãos, né? Que você possa, em nome de Jesus, compartilhar para que mais vidas sejam edificadas. Você não sabe qual a importância disso. O YouTube, ele entende que todas as vezes que você curta, comenta ou compartilha, o conteúdo é bom e mais vidas ele alcança, ele entrega para mais pessoas. Então, seja a boca de Deus, que Deus ele te abençoe todas as vezes que você fizer isso, né? Você está trabalhando para o reino. Amém, meus queridos? Glórias a Deus por isso. Então, vamos lá. A mensagem de hoje, o tema que eu daria é: Deus ouve a sua oração. Amém? Esse versículo está em Jeremias 29, capítulo 12, e diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém, meus queridos, até aqui. Amados, esse versículo ele faz parte da carta que o profeta Jeremias ele enviou ao povo de Israel, que estava em exílio na Babilônia. Eles estavam desanimados, afastados, né, da sua terra e sofrendo consequências da desobediência. Mas Deus, através de Jeremias, ele trouxe essa, né, uma promessa de esperança àquele povo. Depois de um tempo determinado do cativeiro, ele restauraria o seu povo. Já no versículo 12, o Senhor ele mostra que essa restauração ela viria acompanhada de uma renovação espiritual e o povo voltaria a buscá-lo em oração, a invocar o seu nome, e ele garantiria que ele ia ouvir a súplica do povo dele. Em resumo, Jeremias 29, 12 ensina aqui: Deus ele ouve sim a oração sincera do seu povo. Amados, quantas vezes nós oramos e às vezes nós desistimos, oramos uma, duas, três vezes, não vimos as respostas e paramos de orar. Amados, a oração ela tem que ser constante. Você precisa pegar um propósito que você quer que o Senhor ele entra naquela causa, que o Senhor abençoe, e você tem que orar com um propósito. Você não pode simplesmente orar 2, 3 dias e desistir porque Deus ele talvez não responde. Tem orações, amados, que Deus às vezes demora anos para responder, mas nunca desista de orar. Então, o Senhor na palavra, ele garante, né, aqui em Jeremias, né, ele diz: me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Amados, isso é tão claro. O Senhor está falando que ele vai ouvir a sua oração, né? Todas as vezes que você invocar e orar, o Senhor ele está atento a tudo que você tem pedido e clamado por ele. Então não desista. Não é porque o Senhor ainda não te respondeu que ainda não há resposta. Então a restauração, meus queridos, ela vem quando há uma busca verdadeira, né, com o Senhor. Nós devemos buscar a orar sem cessar e sermos verdadeiros na nossa oração.
Não faça orações repetitivas, né? Ficar repetindo todo dia a mesma coisa. Mude sua oração, se derrame aos pés do Senhor, fale com Ele o que isso tem te afligido, o que isso tem causado em sua vida. E o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Não importa, amados, a distância ou a situação, quando clamamos, o Senhor, Ele sempre responderá. Não importa o que você tem clamado, você fala assim, nossa, isso está tão longe de acontecer, isso é impossível. É impossível, mas para Deus nada é impossível. Você tem que crer que o Senhor, Ele trabalha na contramão, né, do vento. Então, se o vento está indo para lá, o Senhor, Ele vem para cá. Nós não conseguimos entender, meus queridos, a forma que Deus trabalha, mas Ele trabalha de uma forma sobrenatural, aonde não chega entendimento para nós. Então, é uma promessa de que a oração ela não é em vão, mas Deus está sempre pronto a ouvir quando nós buscamos de todo o coração. Então, não desista, não desfaleça quando você não vê de imediato a sua oração sendo respondida. Permaneça, tenha perseverança em orar que o Senhor ele vai te atender. Deus ele falou essas palavras ao povo que vivia em tempo difícil, né, longe da casa, cheio de incertezas. Quantos de nós, né, estamos aqui já nos Estados Unidos há muitos anos, longe da casa, longe da família, mas mesmo assim, né, ele fez uma promessa, né, de cuidar, de zelar, e se buscassem a sua presença em oração, ele ouviria. Amados, eu lembro quando meu esposo, ele disse, né, que ele veio para cá, diz que ele recebeu uma profecia que ele falou assim, olha, você vai, o Senhor vai te levar, e o Senhor fala que enquanto você estiver na presença do Senhor, Ele cuidaria de ti. Então, isso é uma promessa, o Senhor tem cuidado, né, desde anos que meu esposo veio, o Senhor tem cuidado, né, o Senhor tem guardado a vida dele, e é debaixo de oração, amados, é quando nós buscamos, né, fazer a vontade do Senhor, ele permanece fiel. Nós que somos infiéis, né, nós que deixamos de orar, nós que deixamos de buscar, mas o Senhor, ele permanece fiel todos os dias. Mesmo assim, né, a gente sendo infiel, ele fez uma promessa, né, que se buscassem, né, a sua presença em oração, ele os ouviria, ele ouviria o povo, e hoje não é diferente, hoje o Senhor, ele continua ouvindo a sua oração. Essa verdade, ela continua valendo de geração em geração, até que Jesus volte. Não existe oração pequena demais ou lágrima desperdiçada. O Senhor, Ele não está fazendo com que você ore à toa, que a sua oração foi jogada ao vento. Não. Quando você abre o seu coração diante de Deus, Ele se inclina para ouvir, amados. Tenha certeza disso. Então, eu peço para que vocês separem o momento do seu dia apenas para conversar com o Senhor. Amados, quantas donas de casa às vezes está lavando ali uma louça e está falando com o Senhor? Quantas, muitas vezes, derrama lágrimas beirando a pia? Quantos homens ou mulheres às vezes entram debaixo do chuveiro e para disfarçar quando aquela água cai, você também solta algumas lágrimas, como se fosse vergonha de orar e pedir ao Senhor, mas às vezes é um momento onde você está sozinho, que você acha que está você e Deus. Quantas orações são ouvidas debaixo de um chuveiro? Quantas orações são ouvidas, né, na beira de uma pia, como eu já disse? Quantas orações são ouvidas dentro do carro, às vezes quando você está dirigindo, amados, quantas vezes eu chorei, sabe assim, por determinadas vezes que eu ia levar, buscar alguém e eu voltava chorando para casa. Tenha certeza que todas essas lágrimas, elas não foram derramadas em vão. O Senhor colheu todas elas e no tempo certo Ele há de fazer tudo o que nós estamos pedindo para Ele em oração. Fale com Ele, amado, sobre suas lutas, sobre seus sonhos, sobre suas preocupações. Coloque dentro da oração todo o teu sentimento, toda a sua frustração. Fale com o Senhor. Amados, oração não precisa ser aquela oração repetitiva, quando, né, muitas pessoas pegam lá o Pai Nosso que estás no céu. Não está errado, mas
Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, né? O católico, ele tem o hábito de pegar um terço e orar lá, são por pontos, né? A cada 5 ou 10, eu não me lembro, eu já fui católica, já orei terço também na minha vida, mas eu quero dizer para você, você lê lá 10 Ave Marias e um Pai Nosso, 10 Ave Marias e um Pai Nosso, isso é oração repetitiva. O Senhor não está nisso, o Senhor está num coração, quando você ora com o coração aberto, quando você fala, Senhor, eu sou fraca, eu sou pecadora, me perdoa, Pai, me ajuda nesta área da minha vida, me ajuda na minha área financeira, me ajuda na minha área sentimental, me ajuda, né, na minha área espiritual. E você começa a orar e você começa a falar, Senhor, eu tenho dificuldades nisso, me ajuda, Pai, com isso. Ai, Senhor, fortaleça, abençoa meus filhos. É quando nós começamos a orar e falar com o Senhor. A oração, ela vem pelo falar, o falar o que você sente, o que você tem passado. Isso é uma oração. Você está falando com Deus, né, o que tem acontecido em sua vida. E confie que, mesmo sem ver imediatamente o resultado da sua oração, Ele está agindo. O Senhor está trabalhando ao favor do que você tem orado e colocado diante Ele. E lembre-se, amados, oração é um relacionamento, não é uma fórmula. Relacionamento é todos os dias você ter o hábito de orar. Ore pelos seus inimigos, ore pela sua família, ore pelos que estão doentes, ore por aqueles que estão necessitados de uma oração, né? Quantas pessoas às vezes me ligam e falam, Lilian, me ajuda em oração com isso, ore para mim, amanhã eu vou fazer uma prova, Lilian, amanhã eu vou fazer um exame, ore por mim. Eu tenho recebido inúmeros pedidos de oração e nós precisamos aprender a colocar o joelho no chão e orar muitas vezes por aqueles que às vezes nem sabem que você está orando. Quando foi de sábado para domingo, eu acordei, né, para orar. Na verdade, eu nem tinha acordado. Eu e meu marido ainda estávamos acordados. Nós passamos o dia na cama de sábado, assim, cansados, com o corpo doendo, mas nós descansamos e ficamos vendo um pouquinho de televisão até tarde. Quando nós desligamos tudo para ir dormir, eu falei para o meu marido, não vamos dormir não, nós vamos orar. E nós começamos a orar. E quando eu vou orando, amados, o Senhor vai trazendo na mente as pessoas que nós precisamos orar. Às vezes veio pessoas assim na minha mente que, sabe assim, faz tanto tempo que eu não falo com a pessoa, faz tanto tempo que eu não vejo a pessoa, mas o Senhor ministrou, como querendo dizer, ore por essa pessoa, nós não sabemos o que ela tem passado e nós oramos. Então é sobre isso, né? É sobre você aprender a ter relacionamento com o Senhor. Todas as vezes que você passa a ter relacionamento com o Senhor ele vai ministrar no seu coração para quem você deve orar, a forma que você deve orar, como pedir, como falar com o Senhor. E isso você vai criando um relacionamento com Deus. Então creia, meus queridos, em nome de Jesus, que Deus ele está trabalhando, né, de uma forma que nós não entendemos, que nós não fazemos nem ideia, né? Mas o Senhor ele é poderoso, né? Então essa carta, né, que Jeremias ele deixou, né? Ele enviou ao povo que estava em exílio na Babilônia, né? Eles estavam desanimados, afastados da terra e sofrendo consequência, mas ele pediu, né, que as pessoas não desanimassem, né? Que Deus, né, Deus, né, tipo, através de Jeremias, ele trouxe a promessa da esperança. Depois de um tempo determinado do cativeiro, ele restauraria o seu povo. Então, amados, Deus ele ouve as orações sinceras do seu povo. A restauração vem sim quando nós buscarmos ele verdadeiramente. Quando o Senhor realmente sentir que lá no profundo do seu coração você está falando mais sincero possível com o Senhor, é quando ele começa a agir. Às vezes nós não recebemos porque pedimos mal, não sabemos orar, oramos de qualquer forma. E com o Senhor não é assim. O Senhor precisa ver realmente lá no teu íntimo, do teu coração, que realmente você precisa daquilo. Então, amados, não importa a situação que você está passando, não importa a distância que você está,
né? Quando clamamos, o Senhor nos responde. Então é uma promessa de que não estamos orando em vão, mas que o Senhor ele está pronto a ouvir quando nós buscarmos de todo o coração. Amém, meus queridos? Essa mensagem que eu deixo para nós, para que nós possamos aprender a orar, né? De fato, não orações repetitivas, mas falar exatamente o que você tem sentido, o que você tem passado. E o Senhor, Ele com certeza, Ele está com ouvidos inclinados para te ouvir e te responder. Amém? Tomem posse dessa palavra. Falo para vocês mais uma vez, curtem, comenta aí, compartilhe, mande essa mensagem para mais vidas, para que elas possam ser alcançadas. Seja um abençoador em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês, meus queridos. Fiquem com Deus e uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. A paz.